Mel, para! Viu? Até Mel. ela quer participar também, hein? Pois é, fica latindo na hora, né? Só pra Não, não tem atrapalhar. problema, não atrapalha não. Não atrapalha não. Mel, para! Não atrapalha não. Pode ir, fica à vontade. Então tá bom. Livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é o número 11, conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus, está em João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas, e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo? Se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladores dos caminhos. Conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isto é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho que Jesus nas pedras, o caminho de Jesus nas pedras desse mundo. Tem que trabalhar, né? Tem jeito não, tem que seguir. Fala você, Tozeli, só você mesmo. Não É, tem jeito não. essa página, ela é impressionante, né? Mas se quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade. Quiser me interromper e aí comentar também, fica à vontade, tá bom? Faz como você preferir. Mas vamos lá. Essa página ela é fantástica, né? É normal, né? Todos nós temos as nossas próprias necessidades. Tem horas que ficamos desiludidos, cansados. Ah, onde é que isso vai dar? Ah, mas por que, que a vida é assim? E a gente fica com uma série de propensões, né? Para começo de conversa, há um problema grave com relação ao contato com a doutrina espírita. Todos acreditam que é uma religião tradicional, mas ela não é exatamente uma religião. A resposta não é uma resposta religiosa. É uma resposta religiosa explicando e exemplificando em detalhes a filosofia cristã, a filosofia de vida cristã. Então há uma distinção muito grande, né? É, a doutrina espírita, por ter essa pegada científica, filosófica e religiosa, não é que tem horas que podemos analisar as coisas com a pegada religiosa, tem horas que podemos observar como que podemos interpretar ou não os aspectos filosóficos da doutrina. Na verdade, é tudo único, é uma coisa só. Não existe como enxergar alguma coisa sem os recursos da lógica do campo da ciência, sem os recursos da lógica do campo da filosofia e muito menos sem os valores analisados,
ponderados, analisados, já pela nossa experiência no campo do hemisfério científico que a doutrina nos permite. E também as reflexões que temos que fazer, que quem nos brinda é a parte filosófica, mas são duas ferramentas para alçar o quê? O desenvolvimento das nossas asas, de amor e sabedoria. Então, nós não vamos conseguir alçar um voo de progresso sem o amor e a sabedoria desenvolvidos. Então, isso aí é algo já patente. Então, mas qual é o problema quando você adentra a doutrina espírita com o pensamento religioso das religiões tradicionais? É normal as pessoas buscarem, olha, se eu estiver junto com o time que está certo, eu vou ter benefícios por estar junto com o time que tá certo. É natural do psiquismo humano. O nosso psiquismo, ou seja, a nossa forma de pensar, os valores que a nossa consciência transborda, elas são construídas a partir de aspectos de fragmentos de formas de vida que sempre vivemos. Então, se nós estamos vivendo uma vida fragmentária, com recursos da filosofia materialista, e vivemos muito a filosofia materialista, né? Tem tal assunto para aprender. Aí as pessoas perguntam: o que eu vou ganhar com isso, ao aprender isso? Você vai aprender, ué. Como assim, o que você vai ganhar? Olha, tem tal pessoa, você pode dar apoio para ela? Aí você automaticamente no seu subconsciente, ou no seu pensamento até mesmo tradicional, você se pergunta: mas o que eu posso obter de vantagem com essa pessoa? O que essa pessoa depois pode me beneficiar? Isso também é um raciocínio materialista. Nós temos que realmente reconhecer a expressão conhece-te a ti mesmo. Está lá no Livro dos Espíritos. O que um espírito, reencarnado ou desencarnado, ele pode buscar para alcançar meios de se transformar. Quais são os recursos que ele dispõe? A resposta foi muito enfática. Conhece-te a ti mesmo. Então nós temos que fazer o possível. Eu sei que às vezes eu fico citando isso e eu não falo a pergunta. Nós temos que fazer o possível em fazer um esforço um pouco mais direcionado para os objetivos que o Cristo vem traçando. É claro que é difícil. Conhece a ti mesmo. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar certinho aqui a pergunta. Tá levando um tempinho aqui, procurando aqui no Livro dos Espíritos. Só um minutinho. Aí eu mostro aqui certinho o número. Por que esse aspecto é tão importante, né? Por que é tão essencial nós buscarmos esse esforço? Porque a página está falando sobre isso. Só que de uma maneira muito velada. Aqui. Vamos pegar aqui. Aí vamos botar exatamente na pergunta aqui do Livro dos Espíritos. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, está lá escrito: qual meio? Agora vamos pegar a pergunta exatamente como Kardec fez a pergunta. Né? Que aí eu não fico parafraseando, alterando a frase, com a minha memória falha, porque ele é muito falha. Vamos lá. 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar, o homem, né? O ser humano, seja encarnado ou desencarnado, estando encarnado ou desencarnado, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha, a pergunta é essencialmente ligada à página de hoje. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Deixa eu parar aqui a pesquisa. Conhece-te a ti mesmo. Então, eu não vou entrar aqui porque essa parte é muito longa, né, do Livro dos Espíritos. Sugiro depois nós buscarmos, né, é da perfeição moral, que fala da perfeição moral, é fantástica depois as conversas, né? E aqui ele está falando claramente, a frase atribuída ao filósofo grego Sócrates.
né? 470 a 399 a.C. E nós já sabemos, pela doutrina espírita, que esse filósofo grego chamado Sócrates é um ministro do Cristo. Trabalha continuamente com Cristo. Então ele veio à Terra dar esse apoio, dar esse socorro para as nossas consciências. Olha, você tem que se conhecer. Você tem que perceber como você age e reage. Mas voltando para o texto. Vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós buscamos uma atividade religiosa, ou quando buscamos uma atividade de renovação, não importa onde, eu quero me melhorar, quero me transformar. E, ao mesmo tempo, você está buscando, na verdade, mecanismos para alcançar um conforto, é que, de certa forma, primeiro, você está cansado. Começa por aí. Você tem que conhecer a ti mesmo o que está promovendo esse cansaço, o que está promovendo essa fadiga. O que está fazendo a sua consciência, de repente, não quero mais operar aqui, não quero mais operar ali, não quero, fulano, conviver com fulano é muito difícil, conviver com fulano é muito difícil. Por que você não quer mais operar? Por que você quer um conforto de se abster de algumas atividades, né? Então, ele deixa claro, de fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Né? Consolador prometido. Começa um problema com a expressão da palavra Consolador prometido. Qual o problema? Em primeiro lugar, você tem que estar na predisposição de querer ser consolado. Você está querendo buscar esse consolo. Você quer buscar as respostas que vão te dar alicerce para você continuar operando de maneira produtiva. Mas não é para buscar uma resposta mágica ou buscar um prêmio. Olha, se você vem aqui sempre, né? Você vem todo domingo, fica aqui 1 hora, reunião pública, ou vai tantas horas, não sei o que, não sei onde. Nossa, tá ótimo, beleza. Tá tudo resolvido. Tudo na sua vida vai ser... Aliás, a estrutura sua do seu destino vai se modificar e só haverá caminhos de paz e tranquilidade. Então, para que consolador? Não precisaria de consolador nenhum. Você não vai ter mais nenhuma dificuldade, para que continuar se consolando? Você não precisa mais do consolador. É esse o problema. Então, essa expressão divina, consolador prometido, que foi assim que Jesus explicou, eu lhes enviarei o Consolador prometido, que vos esclarecerá sobre todas as coisas, habitará em vós, viverá convosco. Mas se vai habitar em vós, o que pode habitar em vós? O conhecimento. Entender como funciona a lógica do progresso. Mas isso não tem como... olha só, toma aqui um mapa de como subir o Everest. Aí você vê as melhores rotas que já traçaram. Tá aqui os caminhos, vou colocar escada, isso e aquilo. Mas você vai ter que subir. Passo por passo, degrau por degrau. Conhecer a lógica de como progredir, conhecer os mecanismos de como funciona a lei de progresso, e especificamente o projeto do Cristo, desde o início desse planeta até todas as almas seguirem realmente para Deus, está lá no Apocalipse. É difícil de interpretar, difícil de entender, tem que ter um bom mergulho nessa chave chamada doutrina espírita para compreender, abrir as chaves dessas portas de vários aspectos que são apresentados lá. Mas você vai observar que o que é apresentado lá é trabalho atrás de trabalho. Você vai ter que trabalhar o seu âmbito interior. Você vai ter que conhecer como que você reage diante das situações quando você estiver nas situações. Não tem como você se conhecer, se testar fora das situações. Então, o Consolador Prometido, ele é um guia, ele é a chave que vai te explicar todos os mecanismos de como evoluir. Agora, não tem como te afastar de você ter que dar um passo um atrás do outro. Vai ser inevitável. Então ele continua. Em suas atividades resplendem, né? Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano. Ué, para o pensamento humano? Não, eu queria alguma coisa para a vida física humana. Para que situações de nunca mais ter dificuldade, tudo flui com facilidade. Se eu quero fazer alguma coisa,
nossa, vai tudo com facilidade. Eu quero andar de bicicleta, alguém vem e empurra dentro da minha cabeça como é que anda de bicicleta. Se eu preciso fazer um foguete, se eu preciso resolver um problema de falta d'água num certo país, eu não preciso entender de hidráulica, tubulações, fazer cálculo de diferencial de pressão, não preciso fazer nada disso, aprender nada disso. Nada. Eu simplesmente vou pedir um milagre e ele vai se realizar. Não entendi. Não entendi. Que busca é essa? Essa é a busca infantil. Então, se nós observarmos como é que funciona, o engraçado é como que o ciclo de vida na Terra está totalmente ligado ao ciclo de maturidade espiritual. É assim que funcionam as crianças. Então, por exemplo, tem uma criança pequena. Quem tem criança pequena sabe como é que funciona isso. A criança, você não tem como chegar e falar assim, olha, eu queria tanto um pão com ovo. Aí você entrega o ovo e entrega o pão. Vai lá, faz o ovo. Não sabe ligar o fogo. Ela não sabe fazer um ovo. Ela não sabe ajustar o sal. Se bobear, ela vai se queimar. Ela não sabe um monte de coisas. Mas adivinha, alguém vai ter que saber para fazer. Não tem como evitar isso. Então não adianta você ficar numa introspecção e tentar explicar algo sofisticado. Aquela criança, naquele período, não tem como, alguém vai ter que prover. Depois ela vai chegar um certo momento em que ela vai ser obrigada a saber. E ela vai ter que fazer. Então o que a gente descobre aqui na Terra? Você vai lavar a louça até o último dia da sua vida. Você vai ter que tomar banho até o último dia da sua vida. Você vai ter que cortar cabelo, vai ter que cortar as unhas até o último dia da sua vida. O que ele está deixando claro? Não importa a sua ligação, super ligação divina que você possa ter. Nossa, eu sou um enviado de Deus. Você veio para a Terra para ajudar, para amparar, para não sei o quê. Seus cabelos vão precisar ser cortados. A unha vai precisar ser cortada. O Cristo teve, quando esteve habitando no corpo físico chamado Jesus de Nazaré, ele teve que cortar a unha do pé. Ele teve que cortar a unha da mão. Senão ia ficar um tamanho impossível de andar. Então, não tem a ver com a parte física. A parte física nos condiciona a uma manutenção de aspectos que nós precisamos desenvolver em nossa alma. Existe um grau de repetitividade, de repetitividade para transformarmos o nosso ímpeto de resiliência. Nós não somos resilientes. Qualquer dificuldade, e essa dificuldade se repete, nós não gostamos. E queremos alguma coisa que gere o conforto. Então é da nossa natureza. A gente tem que conhecer isso. Olha, eu tenho esse problema. Olha, eu fui lá varrer a varanda. Aí alguém foi, um vizinho, tacou fogo em alguma coisa. Vem aquele monte de fuligem e cai tudo ali. O que você tem que fazer? Obrigado, Senhor. O que seria de mim sem esse vizinho? Eu teria acabado já a tarefa. Agora eu posso recomeçá-la. E você vai lá e recomeça feliz, alegre, contente, cantando. Mas a gente vive assim? Não. Mas é isso que o Consolador Prometido vem trazer para a gente. Essa mudança de pensamento humano. Observe o que o Cristo apresenta para vocês. Ele lá no comecinho, quando ele começou o processo de divulgação, começou o apostolado, o que ele falou lá no começo? Está lá no livro Boa Nova. Uma mensagem muito bela sobre isso. Ele falou, o que é necessário para você implantar o reino de Deus nos nossos corações, no seu próprio coração? Boa vontade e sentimento. Se você tem sentimentos e você tem boa vontade, você vai conseguir com esses dois trabalhar para implantar esse reino de alegria e de felicidade. O que é melhor? Você não ter tarefa nenhuma ou você ter um espírito capaz de sublimar e executar muito bem qualquer tarefa, qualquer situação? Você faz tudo com muito amor e carinho em toda e qualquer situação. Eu prefiro ter esse resultado. Esse segundo. Dá trabalho? Dá, mas é muito mais coerente. Se me jogar na China, no Japão, onde for, nos Emirados Árabes, no mundo árabe, muitos não gostam, mas enfim, salam aleikum, se você for cair lá no mundo árabe, não tem problema nenhum, qual o problema? Você vai lá e executa o máximo de amor e carinho e o máximo de recursos para amparar todos que você já dispõe. Então, o que o Consolador Prometido veio trazer foi, olha, observa o que você tem que se focar. O foco são em coisas muito mais simples. E vocês estão pensando em coisas muito complexas.
Vocês ficam imaginando algo complexo. Não! Vai para os sentimentos mais simples. O sentimento de gratidão, o sentimento de humildade. Agradece toda a tarefa. Puxa, ainda bem que eu estou podendo limpar esse chão. Tantas pessoas sem braços, sem pernas, sem olhos, não podem estar fazendo isso aqui que gostariam de estar fazendo. E eu estou com a permissão de fazê-lo. E eu posso fazê-lo com muito amor e carinho. E eu sei agora, pela mudança do meu pensamento, por alçar uma percepção mais sofisticada, eu entendi que eu tenho que colocar o meu coração em tudo que eu faço. E com alegria, e com entusiasmo. Então é isso, ele veio para transformar, né? Gerar novos caminhos para os nossos pensamentos. Então, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. Por que consolações? Porque os dias mais duros vão chegar, é inevitável. Os dias mais duros vão chegar, é inevitável. Todos sabem que vão desencarnar. Aí, minutos antes de desencarnar, um monte de gente amarela, fica com medo. Ai, meu Deus, o que vai acontecer do outro lado? Você já sabe o que vai acontecer. Você saiu do corpo físico toda noite. Não tem nada de novo. Ah, mas eu queria desencarnar e ir para um lugar maravilhoso. Para de sentir raiva dos outros. Para de ficar criando angústia e problemas onde não tem. Para de ficar reagindo mal uns para com os outros. Para de ficar jogando irradiações do seu pensamento desequilibrado no seu dosímetro de radiações chamado corpo perispiritual. Para de ter uma consciência essencialmente material. Viva uma consciência mais espiritualizada. Né? Emmanuel até relata isso em detalhes. Falta muito mais nos seres humanos espiritualidade do que espiritismo. O que ele está deixando a dica para a gente quando ele falou essa frase? Nós não temos como compreender o espiritismo em profundidade se ficarmos nos imaginando como corpo físico. Eu sou esse corpo físico. Nossa, eu tô com dor na perna. Não, você não está com dor na perna. O seu corpo físico está reagindo com algum tipo de dor porque alguma coisa errada você está fazendo com ele. Não está trabalhando ali mecanicamente, através de exercícios, alongamentos. Talvez não esteja se alimentando adequadamente. Esse sensor, todo o campo sensorial, vai te dar a resposta. Olha, tá ruim, hein? Melhora. Se esforça. Ah, mas esses dias mais duros, eu não quero ter dureza nenhuma. Mas faz parte do planeta. Não tem jeito. Faz parte do planeta estarmos em provas. Sermos provados. E a maioria dessas provas, quem pede somos nós. E eu quero passar pelo problema do vício. Aí você vê pessoas mergulhando no vício e tentando lutar para sair do vício. Mas você não sabe que aquela alma pediu isso. Eu quero passar por isso e eu quero ver se eu tenho forças para sair. Sozinho. Claro que sozinho é entre aspas, mas enfim. Ele quer porque ele percebeu. Ele olhou 20 encarnações para trás. Ele olhou um monte de problemas que ele tinha. O que ele percebeu? Não importa qual é o corpo físico que eu estou habitando, não importa qual é o nível educacional ou financeiro que eu estou vivendo na Terra. Eu me vicio em doce, eu me vicio em bebida, eu me vicio em um monte de coisa. Eu me vicio até mesmo em linguagens. Eu começo a conviver com alguém que fala palavrão, eu começo a falar palavrão. Eu começo a conviver com alguém que fala né, eu começo a falar né também. E aí ele vai percebendo a própria alma dele. Caramba, o problema não é o meio ambiente. O problema não são nem sequer as situações mais duras que vão surgir. Na verdade, sou eu que reajo mal a essas situações. Quem já está liberto de uma série de problemas internos consegue reagir bem nesses dias mais duros. Porque a pessoa deposita total confiança em Deus. Se Deus me enviou essa situação, é porque Ele confia em mim. Ele sabe que eu consigo manter a paz, a tranquilidade, e eu vou ter que criar forças para reagir da melhor maneira possível. Talvez esse melhor possível que eu vou reagir não esteja em condições ótimas, mas eu vou tentar focar nisso e eu vou me esforçar. Ah, mas não saiu muito bem, saiu meio torto. Bem-vindo ao treinamento chamado reencarnação. Não tem jeito. É assim que se melhora. Você já viu alguém pular numa piscina pela primeira vez e falar assim, nada crawl? A pessoa sai nadando crawl. Porque fez uma prece a Jesus. Está ligadíssimo com Cristo. Fez uma prece a Jesus, começou a nadar crawl.
Aí, pô, nada costa. A pessoa faz alta pressa, pô, começa a nadar costa. Eu nunca vi isso na vida. Isso é um pensamento infantil. É o raciocínio infantil. Talvez até adolescente. Que ele acredita que tudo surge com mágica. Nossa, como é que você digita tão rápido assim no teclado? Eu fiz centenas de horas aula de digitação em máquina, de escrever. Na época, todo mundo tinha que fazer esse curso, eu fiz também. Era um pandemônio, você tinha que bater 200 palavras por minuto. Era difícil passar nas provas. E só podia ter 8 erros na página. 8 erros por página. Você não começou a digitar assim rápido do nada, não? Não, foram muito treinamento. E é até engraçado hoje em dia, né? As pessoas estão observando vídeos em mídia social, né? Tipo Instagram, outras redes sociais. Alguém pintando um quadro, aí mostra aquele vídeo acelerado. Aí sai o quadro. Aí mostra outro processo de desenvolvimento artístico, aí mostra em alta velocidade, pá, mostra o resultado. Porque os vídeos têm que ser curtos, senão a pessoa não quer ter o tempo de assistir. Mas ele não pode escrever ali que levou 3 meses fazendo. A pessoa não vai entender. Como assim 3 meses fazendo alguma coisa? Ninguém quer ter essa paciência. A gente não tem como. Temos que desenvolver a paciência. Olha, temos que nos debruçar naqueles aspectos que nós percebemos que já conhecemos que falimos. Olha, quando surge esse assunto, tal situação assim assado, que eu começo a falar com fulano ou com Beltrana, ou com Beltrano, eu fico zangado. Fica zangada? Pô, que ótimo. Anota, marca, grava que você reage mal a essa situação. E você vai ter que trabalhar isso. Você vai ter que transformar isso. E você vai ter que achar a raiz desse problema. Aí quando você vai ver, é porque você se sentiu atingido, se sentiu atacado no seu orgulho. E aí você fica pensando, orgulho de quê? Tudo que eu tenho de experiência foi patrocinado pelo Cristo. Tudo que eu tenho de experiência foi patrocinado por Deus. Nada é meu. Tudo pertence ao Pai. E você vai se desprendendo dessas posses esquisitas de formas de pensamento que não são nossas. E temos que fazer esse exercício continuamente. Então ele comenta, no entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém se conforte sem se dar ao trabalho necessário. O que ele está querendo dizer aqui? Está dizendo só na parte material? Esse se conforte aqui é só na parte material? Não, não é. Ele está, por exemplo, assim, estou tão angustiado, estou tão chateado, eu estou irritado, a pessoa está irritadiça, está irritado, está com um monte de problemas. Eu estou falando aqui com relação ao espírito, nada da parte física. Aqui não é a parte física que nós estamos falando. Então esse conforto aqui não é conforto físico, é conforto psíquico, conforto mental. Eu estou me sentindo cansado mentalmente, eu estou chateado com Beltrano, eu estou chateado com isso, estou chateado com aquilo. Você criou uma N chateações a semana inteira. Aí chega num grupo religioso qualquer, aí você quer o quê? Pedir que toda essa chateação que foi você que criou seja simplesmente apagada da sua consciência. Você quer que resete a máquina, faça apagar e que você de repente comece a ficar feliz sozinho do nada. Várias pessoas procuram isso em vícios, no álcool, que são chamadas fugas psicológicas. A pessoa fica em fuga. Então nós não podemos tratar a religiosidade como uma fuga psicológica. A gente tem que se dar o trabalho necessário para transformar aquilo que nós criamos de desconforto. O que nós criamos de desconforto? Espera aí. Eu fui sensível demais. O que tem fulano agir assim ou pensar assim? Eu não tenho nada a ver com isso. Deixa a pessoa agir e pensar como bem entender. Eu vou orar por ela, vou pedir por ela. Se ela quiser ou ele quiser conversar, eu vou tentar falar o mais carinhosamente possível, né? Porque eu estou tentando desenvolver a benevolência. Eu quero sempre deixar os rastros de afabilidade e doçura, né? E nesse processo de deixar os rastros de afabilidade e doçura, eu vou ter certeza que eu estou promovendo um bem. Então, a essência da benevolência é permitir deixar esse rastro. Então eu vou fazer isso. E eu não vou ficar com esse preciosismo de querer que o mundo e tudo que ocorra à minha volta funcione
com o meu ponto de vista, ou com meus preceitos, ou com o meu desejo central. Eu quero, na verdade, combater isso. Eu quero que funcione segundo os princípios divinos, segundo os princípios do Pai, que quer que todos nós nos reconhecemos como irmãos, filhos desse mesmo Pai, e que todos de mão dadas teremos sim que caminhar em direção ao Pai, desenvolvendo o amor e a sabedoria. E aí você começa a se confortar. Você vai começar a se dar esse trabalho. Não, peraí, eu é que tenho que ser mais resistente. Eu já estou em contato com o Consolador Prometido. Fulano não está, ele não sabe como funcionam esses projetos de transformação da nossa essência. Então eu já sei disso, eu já estou focado conscientemente nesse processo. Muitos reencarnam e estão focados exatamente nesses trabalhos, nesses processos, sem consciência. Mas os projetos divinos são os mesmos, quer você tenha consciência ou não. A lei de progresso funciona para os dois. Haverá sempre mecanismos e sistemas de reencarnações. Vai reencarnar com quem? Vai nascer com quem? Vai viver como? Vai encontrar quem? Vai casar com quem? Está tudo mais ou menos escrito. A pessoa pode abolir e fugir. Não tem problema nenhum. Mas que o projeto está traçado, tá. E é sempre pensando o quê? No nosso melhor. Então, quando nós vamos ganhando essa consciência, vamos nos dando o trabalho, sim, de nos desconstruir o quê? O desconforto. Porque 100% do desconforto psíquico, mental, né, o espírito, 100% do desconforto moral e espiritual, ele é não aceitar as leis divinas. Ele é não aceitar os projetos de reestruturação, de convivência. Você vai ter que conviver com alguém, né, que, de repente, ambos não se amam como achavam que se amavam. Mas aí você vai perceber o quê? Peraí, eu aqui não estou amando o suficiente, que eu já deveria estar amando muito mais. Foi por isso que caí nesse projeto. Foi para amar mais, me desempenhar mais, me esfolar mais e ficar feliz. Eu estou podendo cumprir esse processo. E aí o desconforto vai se desconstruir. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo se chegar ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra? Ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa. O que ele está falando? Ele está falando de todos os princípios materialistas e filosofias doidas que surgem no mundo. E você se agarra àquilo e quer defender uma série de pensamentos que, adivinha, nem sequer é o seu. A sua essência, nem sequer é essa a sua essência antes de você reencarnar. E talvez você desencarne e fique pensando, por que eu fui gastar meu tempo em ficar prisioneiro àquelas formas de pensamento, enquanto que eu devia estar desenvolvendo o amor e a sabedoria e ganhando experiência em produzir o bem? Por que eu fui me gastar tempo com aquilo? Porque a gente gosta de ficar ao sabor da ventania impetuosa, da terra. Surgiu um conflito não sei aonde, surgiu não sei o quê. Você fica zangado junto. Danado, não sei o que lá. E fica. E bobear, a pessoa fica um mês falando aquilo. É uma auto-obsessão e a pessoa não percebe. Ela está se auto-obsidiando continuamente. Bobear, quem está do lado de fora do corpo físico, que quer obsidiar, já não aguenta mais. Meu Deus do céu. Por que eu fui me enfiar com fulano, com Beltrano? Quis obsidiar ela. Agora eu quero me livrar da perturbação e não consigo. Tem espírito desencarnado que quer depois se libertar do processo obsessivo e não consegue. Não consegue. Porque todos nós estamos interligados. Só que tem que transformar os sentimentos de ódio em amor. De zangação, de processos de raiva em processos de carinho e de amor. E é assim que funciona, não tem jeito. Então a gente não pode se abandonar ao processo do vento aí, ó, da Terra. Cada século é um problema. Foi século XIII, era um problema. Século XIV, é bom estudar a história por isso. A gente estuda a história e fica chocada. Cada século tinha modinha de preocupações. Né? Eu lembro que tem uma reportagem de Kardec, 1814, ele comentando na Revista Espírita, que em 1814 alguém inventou a ideia que o mundo ia acabar. Foi
uma loucura. Grupos se suicidam por isso. A pessoa começa com um monte de coisa doida. Olha, viu uma manifestação de uma estrela assim assado, uma luz brilhante no céu, e a pessoa lança uma ideia. E quando você vê, você abandona a sua própria consciência para se atirar em quê? Em um monte de valores e coisas doidas, absurdas que surgem no mundo. O que aquela consciência que já está na doutrina espírita, o que isso tem a ver? E daí que o mundo acabou? Não tem problema nenhum. O problema é os seus abismos, os seus defeitos morais, aqueles que sempre levam você a cometer os mesmos erros, acabaram. Tem bilhões e bilhões de sistemas, bilhões e bilhões de sóis. Não falta planeta no mundo, na galáxia, aliás, no universo. Está preocupado com o planeta por quê? E é engraçado, as pessoas ficam assim, eu estou preocupado com a temperatura do planeta. Você entende que está preocupado com uma coisa chamada temperatura de um planeta. Falar temperatura média de um planeta já é uma coisa meio sem sentido. Porque o hemisfério norte é temperatura muito baixa, e no sul também, no meio mais alta. Como é que essa temperatura média do quê? Em relação a quê? Então, mas não sei, vai que, né, a atmosfera, que isso, que aquilo, estou preocupado. Ué, como assim você está preocupado com isso? E a principal preocupação que era para você ter está ligada à sua essência, você está preocupado com a folha verde, com isso, com aquilo? Claro que temos que nos portar com a vida material da melhor maneira possível, mas isso não deve ser o carro-chefe das nossas preocupações. É disso que eu estou falando. Que alguém pode falar assim, não, mas temos que nos preocupar com o impacto que temos com a vida animal, com o impacto que temos na vida vegetal. Está certíssimo, menor dúvida. Temos que ter essa preocupação. Agora, não podemos ficar zangados, brigar com os outros, querer forçar os outros a ter a mesma escolha que a gente. Da mesma maneira que nós não podemos, igualmente, estando na doutrina espírita, querer forçar que alguém seja espírita. Mas a gente vive assim. Então, às vezes, a gente vive ao sabor da ventania impetuosa que sopra nos resvaladouros dos caminhos. Nossa, fulano, né, quis ficar chateado com Beltrano, não sei o que, começaram uma guerra. Você vai ver a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, só voltar na história. Você fica impressionado com aquilo. Esse pessoal tá brigando aí, o que a gente tem a ver com isso? Manda esse pessoal se trancar numa sala, o último a sair de lá em pé tá vivo, resolveu, acabou, tá resolvido. Levou o mundo inteiro a uma guerra, um problema desgraçado. Você fica assim, que é isso, cara? Muita doideira. Não sei se vocês sabem disso, mas durante o Império Romano, né, como é que você treinava o exército romano a lutar contra um exército que era mais forte do que você? Primeira coisa que você tem que fazer com o exército é ganhar a mente dos soldados. Não sei se alguém tem experiência nisso aí. Como é que você ganha a mente do soldado? Você começa a inventar um monte de mentiras sobre seu adversário. Então, por exemplo, com relação aos druidas, né, que eles eram muito altos, eles eram esquisitos, desengonçados, super altos, e eles eram grandes guerreiros, né, gritavam, berravam no campo de batalha, todo mundo morria de medo dos druidas. O que eles fizeram? Olha, é simples. Começaram a contar pro exército que o exército que perdia, eles invadiam a casa das pessoas, pegavam as criancinhas, partiam em vários pedaços e criavam uma estátua com um monte de pedaço de criança. Eu não estou brincando, não. Isso tem até desenho. Isso está registrado na história. Quem quiser estudar o Império Romano, pode estudar, fica à vontade. É uma ótima lição sobre a nossa consciência. Aí o que acontece? Você fica assim, peraí, mas não era verdade, era uma mentira. Mas não importa. Os caras foram invadir os druidas e assassinaram até o último. Você não pode deixar nenhum vivo. Vai que ele vai lá e querer pegar minha filha. Você não vai querer correr esse risco, né? Você ganhou o coração e ganhou aquela consciência. E hoje é assim. Todo o sistema midiático trava esse tipo de batalha. Eles ganham os nossos corações, ganham as nossas consciências com um monte de bobagem que não tem nada a ver com o nosso progresso espiritual. E nós gostamos de seguir o sabor dessa ventania impetuosa, porque nós nos sentimos altamente conscientes de estar fazendo melhor. Então, a gênese do problema, a origem principal do problema,
Não é o sistema midiático que está mandando essas informações. Somos nós nos alimentando desse tipo de revanchismo, de briga, de guerra. A gente tem que parar para pensar, peraí, será que eu que gosto de ficar com raiva dos outros e eu estou esperando alguém me dar um motivo? É, exatamente. Conhece-te a ti mesmo. Então, esse se abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa é nesse sentido. Entendeu? Arrumou uma briga não sei o que, não sei o que lá. Aí, né? Não, uma discussão. Peraí, essa discussão vai gerar algum progresso, algum desenvolvimento para todo mundo? Não, não vai. É só você olhar as 10 últimas brigas desses mesmos grupos. Não gerou desenvolvimento em lugar nenhum. Ao contrário. Então nós vamos ter que sempre analisar e ponderar como que a nossa consciência está funcionando diante dessas adversidades. Se a gente deixar nosso pensamento solto, sem seguir os ideais do Cristo, nossa consciência vai começar a voar ao sabor da ventania, do dia a dia. Então, conforto espiritual não é como o pão do mundo. Isso foi lindo demais, essa comparação de Emmanuel. Emmanuel foi muito brilhante nesse processo. Não tem como ser. Conforto espiritual não é algo que você acabou de comer e gastou, acabou de comer e gastou. Tem que ser algo constante, que você sabe que você tem que fazer essa manutenção. Quem tem que fazer essa manutenção é você. Quem tem que buscar a luz é você. Quem tem que direcionar sua consciência para o amor e para a sabedoria é você. Conforto espiritual é gerado à medida que você progride. Porque você já está estudando do espiritismo. Qual é a fonte de todo sofrimento de qualquer espírito? A sua imperfeição moral. A sua imperfeição, moral ou não, a sua imperfeição de forma geral, é a origem de todo e qualquer desconforto espiritual. Então, se você quer conforto, não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Então, se você está num clima de azedume, está num clima de chateação, está reclamando de todo mundo o dia inteiro, aí você chega no fim do dia, mas eu fiz pressa, continuo com dor de cabeça, mas eu fiz... Mas, caramba, você se fechou num reduto de sombra o tempo inteiro. Você ficou assim a semana toda. Aí você quer chegar na casa espírita e, de repente, milagrosamente, surgiu um conforto espiritual e você sai de lá, sabe, nossa, estou muito melhor. Claro que existe esse processo de desconstruir o que o nosso pensamento arremessa no nosso perispírito. É claro que existe. É claro que a espiritualidade superior nos trata, de certa forma, como criancinhas. Nossa, nem com pensamento eles estão conseguindo lidar ainda. E a verdade é essa mesmo, a gente não sabe lidar com o pensamento. Se perturba, fica com um pensamento prisioneiro, há vários aspectos da vida. A gente não consegue ainda. Ele tem total consciência que nós temos esse problema. Mas nós temos que compreender que o verdadeiro conforto espiritual, aquele que perdura, aquele que é constante, é uma criação de reflexão. Você vai refletir a luz divina. Você vai sempre apontar a sua consciência em direção ao amor e sabedoria. E você quer, ao máximo, desconstruir as suas imperfeições. Aí você vai tirar todo o desconforto que a sua alma tem em todo e qualquer cenário. Em qualquer lugar que você for plantado, em qualquer lugar você vai dar frutos e você não vai ter desconforto. Porque você vai ter um trabalho repetitivo, você vai falar, graças a Deus. Que lindo esse trabalho. Você vai ter que colher frutos, arar a terra. Você fala assim, graças a Deus, eu estou podendo servir a todos aqui da vinha, a todos da vinha, com o meu arado. Você vai ficar feliz por estar participando da experiência que o Cristo projetou para todos nós. É isso. Então, avançando aqui mais um pouquinho, o finalzinho, desculpa pelo horário. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o.
necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. Ele não falou seguindo-o e servindo ao Mestre. A sequência aqui importa. Ele botou claro, servindo o Mestre e seguindo-o. Oh, mas como assim servir o Mestre? Às vezes você está com uma mãe, como um pai, e você tem obrigações seríssimas para com aquelas crianças. E o Mestre aguarda que você se desempenhe em máximo amor, em máximo carinho. Desenvolva até o que você não sabe. Você vai explicar um dever de matemática? Mas eu não sei. Lê antes, aprenda e explica. Porque sua consciência já está habilitada para aprender qualquer coisa. Atualmente a gente só busca aprender qualquer coisa que vai dar dinheiro. Não, mas se eu vou ter que aprender alguma coisa só para explicar para uma criança, vai ser um trabalheiro danado, eu não vou ganhar nada com isso. Bem-vindo a servir ao Cristo. Você vai estar sendo compelida por um projeto reencarnatório a servir alguém, mesmo sem saber como fazê-lo. Se vira, pedala. Entra na internet, bota no Google. Hoje está tudo facinho. Antigamente tinha que correr para a biblioteca, correr para não sei para onde, perguntar a alguém, telefonar para outra pessoa. Agora você vai ali, papapum, lê, aprende, vai lá e explica para a criança. Ampara, suporta. Seja guerreiro e continue servindo. É esse o chamado do se estão servindo ao Mestre. É isso, a gente vai cair em certos projetos que existe uma série de exigências. E o Mestre está imaginando, você já está conseguindo fazer o básico aí? Está conseguindo? Como assim seguindo ele? Como é que é seguir o Mestre? Você vai continuar habilitando os seus potenciais de amor, não vai desligar eles. Uma situação foi assim difícil. Mas tomei um tiro na rua, a pessoa que roubar meu celular me deu 2 tiros. Aí você fica assim, qual é o problema? Continue manifestando seu coração com amor, com carinho. Por quê? Porque o Cristo foi até a cruz. Amando e servindo, sem desligar a habilidade de amar, sem desligar os potenciais de carinho, sem os potenciais de benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos. Indulgência, ou seja, tolerância e compreensão para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ele manteve isso ligado em todos os minutos. E olha aqui, ele passou por torturas absurdas. Então, é lógico que seguir o caminho do Cristo é isso. Mesmo quando você está triste, maltratado, chicoteado, excomungado, todo arrebentado, você continua animando o pensamento. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu tenho que manter meu coração focado em perdoar, focado em ser compreensível e focado em produzir o bem. Se alguém está produzindo mal e resvalou em mim, recebi essas farpas, tive que provar do espinho daquela outra flor, que é aquela outra consciência que Deus criou e também está em marcha de evolução junto comigo, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu só tenho que seguir o Cristo. É isso que a página está falando para a gente. Servir ao Mestre, é servir aqui no palco da Terra. Esteja você no corpo físico ou fora do corpo físico. Eu sonhei com uma coisa, tive um monte de pesadelo, que acordei com medo. Com medo por quê? Porque você teve que ir em lugares difíceis, que você foi convidado a visitar lugares difíceis, para a próxima reunião mediúnica, para a próxima reunião de desobsessão, vai amarelar? Não amarela, mantém sua confiança. Todo o trabalho é fornecido e orquestrado pelo Cristo. Mantém seu pensamento focado. Eu tenho que servir o Cristo. Se eu fui chamado para essa tarefa, para visitar aquela consciência, estar em contato com aquela consciência, é porque o Mestre acredita que eu posso. E ele aguarda que eu oferte o meu coração, que eu oferte a minha consciência da melhor maneira possível. Eu o farei. Pronto, acabou. É isso. Servindo ao Mestre e seguindo-o. Temos que seguir o exemplo. Não tem jeito. Puxa vida, eu estava andando, tropecei, né? Ou então estava andando, o carro me atropelou. Nossa, eu achei que Deus me abandonou, que eu achei que isso. Onde está Deus que não viu isso? A questão é, você consegue continuar amando? Consegue ficar sem se revoltar, mesmo depois de um carro passar por cima de você? Eu consigo. Então você está conseguindo seguir o Cristo.
E as pessoas ficam achando que isso tem a ver com... Não, eu devo ter atropelado alguém em outra encarnação. Ah, então você só quer passar por sofrimentos, né? Você só aceita passar pelos sofrimentos se você impôs a terceira primeiro. Compreende que é um problema de juventude? De briguinha de adolescentes? Ó, foi ele que falou primeiro. Ó, foi ele que brigou primeiro. Ah, como foi você que puxou a briga, você aceita o tapa. Se você não tivesse puxado a briga, você não ia aceitar o tapa. Entende como é que o nosso pensamento ainda é infantil com relação aos processos de transformação? A gente fica achando, acredita em punição, acredita que Deus fica punindo as pessoas. Deus não pune ninguém. Quem pune alguém ou alguma coisa é a nossa consciência culpada. Caramba, como é que eu pude fazer isso? Já que eu fiz isso, eu prefiro... Aí, como a gente não sabe amar, né? A gente não sabe perdoar. A gente não sabe se perdoar. A gente não sabe se amar. A gente começa a querer se maltratar. Só me maltratando profundamente eu vou conseguir sublimar isso. E você implora para vir aleijado. Você implora para vir cego. Você implora para vir com um monte de deficiências. Para estar em paz com a sua própria consciência. É isso. Não tem outro caminho. Então o Cristo nunca faltou às suas promessas. Sempre nos amparou, sempre nos socorreu e nos socorre continuamente. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras desse mundo. Não tem como a gente ignorar. Foi um processo horrível. Foi um processo realmente impressionante. Nunca se viu na história da humanidade algo daquele porte. Nunca o Império Romano, conscientemente, sabendo que a pessoa não tinha nenhuma culpa, executou sentenças tão dolorosas e vis e cruéis. Então, todos passaram a reanalisar todo o processo, até mesmo penal na Terra. Todo mundo fica preocupado. O juiz fica preocupado de assinar uma sentença sabendo que se ele estiver errado, ele está submetendo uma pessoa a um problema grave. A algo grave, que ele não conseguiu desvendar. Então, sim, todos os processos da Terra, todos os sofrimentos que existem na Terra, que dores que pode ter no corpo físico, a dor do corpo físico acaba rápida. A dor moral, não. É melhor escolher uma dor física, aceitar a dor física, deixa pra lá, esquece isso. Aconteceu, atropelou, tomou tiro, deixa pra lá. Segue seu caminho, meu irmão. Todos nós, daqui a pouco, todo mundo vira espírito bem-aventurado. Acabou, não precisa mais reencarnar na Terra e tá todo mundo junto. Pô, lembra quando você me deu 2 tiros? Caramba, você é danadinho, hein? Caramba, hein? Puxa vida, foi mole não. Eu fiquei meio mal, fiquei meio triste, mas consegui entender o processo. É isso que o Cristo está nos convidando. Você é espírito imortal. Você precisa se descobrir, você precisa se transformar para assimilar outras tarefas fora até mesmo da Terra, o qual requer uma alma que ama profundamente, que possui sabedoria instituída a partir das experiências. Não existe sabedoria sem experiência. Você não pode sentar numa sala e ficar pensando, pronto, adquirir sabedoria. Por quê? Porque eu me dediquei várias horas durante vários anos e adquiri sabedoria sem fazer nada, sem produzir nada. Impossível. Até mesmo Sócrates, como ministro do Cristo, foi à rua, foi conversar, foi checar cada uma das consciências, foi tentar fazer o possível para despertar o pensamento de todos. E nós aqui parados, não podemos ficar parados, temos que trabalhar continuamente, já nos trabalhos ou nos projetos que já nos são ofertados em evidência. Então, às vezes está o processo ali evidente, você está ligado a uma família, você está ligado a um núcleo familiar, você está ligado a um núcleo de convivência. Então você tem que cumprir primeiro esse projeto, que é um projeto de marcha, de progresso, diria até quase que compulsória. Muitos fogem, mas é um projeto importante, em que você tem que servir nesse projeto e tem que seguir o Cristo nesse projeto. Puxa vida. E é engraçado, né? Quando é um bebezinho, poxa, o bebezinho tá passando mal, tá com febre. Você fica sem dormir.
Mas tinha que ficar sem dormir com relação ao adulto, que você acha que ele foi descuidado, né? Pô, foi pra uma festa, ficou passando mal, comeu alguma coisa, comeu pra caramba, tá passando mal. Não vou ficar vigiando você não, hein? A noite toda não, seu miserável. Aí acabou a paciência. Mas qual a diferença de um bebezinho para um adulto? É que você acha que o adulto não pode mais errar aquilo. E que você pode desligar o seu potencial de amor. Peraí, deixa eu desligar. Eu não, com o fulano não vou usar mais não. Só com o bebezinho. Mas eu não entendi. Por que só com o bebezinho? Às vezes o bebê é um espírito mais velho do que o adulto. Por que só um bebê? Só com o bebê? Então a gente vai percebendo que, na verdade, você tolerou ali com o bebê por constrições, por restrições lógicas do planeta. Se você pudesse, você não estaria fazendo. Então nós temos que vasculhar a nossa consciência, porque só vasculhando como se formam os nossos pensamentos, como se formam as nossas escolhas, é que vamos realmente poder transformar a nossa consciência para o progresso imortal. Então vamos lá. Eu vou fazer a prece inicial. Desculpa, a gente avançou demais. E aí eu abro a outra sala e a gente continua, tá ok? Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, por estes momentos para estarmos conversando sobre os Teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que estejamos sempre preparados para todas as demandas, para todos os desafios, em mantermos a nossa consciência focada nos Seus ensinamentos de amor, de paz, de renúncia, de promover o bem que nós temos potencial já agora de promover a todos os corações que nos rodeiam. Obrigado, Mestre, por todos os recursos que nos são ofertados, as inspirações que nos são auxiliadas para dinamizarmos os nossos destinos, seguirmos os seus preceitos de amor e paz em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por todos os incentivos e por sua infinita misericórdia para com todos nós. E assim pedimos para darmos por iniciada ou continuada a reunião do estudo da noite de hoje do Livro dos Médiuns, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Enfim, vamos lá. Eu vou só pontuar aqui onde nós estamos. Para quem tiver com o livro, nós estamos no item 100, ok? Das manifestações visuais, capítulo 6. Então, no item 100, ele é um item um pouquinho longo, porque são uma série de perguntas importantes que nós temos que absorver, né? Então, nós paramos aqui no item 100, não, perdão. 101. Espera aí, essa marcação aqui é antiga. Calma aí. Só um minutinho. Vamos lá. Eu fico dando zoom aqui, às vezes eu mesmo me perco aqui. Calma aí. Pam, 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 pam. Item 100 das manifestações visuais. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. Isso, é porque às vezes eu estou estudando o item à frente, eu cismo que a gente está no item lá na frente. Mas é porque eu tive que parar para ler e estudar de novo o item, porque tem coisas aqui do Livro dos Médiuns que eu não lembro mais, eu tenho que reler. Então, vamos lá. Nós estávamos realmente com relação à conversação na pergunta como pode o espírito, nesse caso, responder, né? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui de novo a tela. Não sei se está bom para o tamanho de vocês aí de letra, mas se precisar eu aumento um pouco mais. Acho que está um bom tamanho. Vamos lá. Então, prosseguindo com relação às manifestações visuais, lembrando, né, que temos que ter um bom senso aqui nesse caso, né, como pode o espírito, nesse caso, responder, né, ele aparece por
Por algum motivo, ele pode aparecer para o médium, ou até mesmo parcialmente se materializar. Nós vamos perceber o espírito desencarnado, como pode o espírito, nesse caso, responder. No caso, a resposta é bem clara. Algumas vezes o faz por meio de sons articulados, ou seja, captura os processos de como o som se propaga na atmosfera. Ele pega esse mesmo processo, interage com a atmosfera e faz o som ser gerado, como faria uma pessoa viva. Né? Eu estou aqui falando no microfone, né? Tentei falar meio de lado, que se falar de frente detecta o ar saindo da garganta, né? Fala um pouquinho meio de lado, picota menos, tem menos impacto. Mas sabemos que o sensor que está no microfone, ele captura o quê? Variação de pressão atmosférica. Né? Então, se a gente começar a estudar como funciona o microfone, como funcionam os processos do som, né? Se você buscar, por exemplo, existe um experimento muito legal, né? Para quem gosta dessas partes assim mais experimentais, onde você bota uma caixa de som, né? E você vai ver diversas experiências no YouTube. Você pode botar assim, experiência de onda sonora em meio físico. E você vai observar a caixa de som gerando uma onda sonora, claro, uma onda mais simples, né? Um som mais simples, tipo uma frequência fundamental, tipo 440 Hz, que é o Lá. E aí você tem um meio, tipo, por exemplo, que tem terra ou tem algum pó, e você vai observar a forma da onda que se forma. A forma da onda promovida por essa variação de pressão na atmosfera. E é muito interessante. Você vê que fisicamente o som, na verdade, só existe som por causa da atmosfera. Então, esse som articulado que ele está falando aqui, como faria uma pessoa viva, é que ele está manipulando diretamente o ar para promover aquele som. E na maioria dos casos, a maioria das outras vezes, porém, pela transmissão dos pensamentos. Então você está percebendo um pensamento e parece que está alguém falando, quase que falando com você, mas é um pensamento que está ali sendo transmitido. Ok? 12ª. Os espíritos que aparecem com asas, têm-nas realmente? Ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Kardec não é mole não. Mas vamos lá. Os espíritos não têm asas, nem de tal coisa precisam, visto que podem ir a toda parte como espíritos. Aparecem da maneira porque precisam impressionar a pessoa a quem se mostram. Assim é que uns aparecerão em trajes comuns, outros envoltos em amplas roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual a que pertencem. Então, avançando um pouco nessa percepção, se diversos espíritos, mesmo aqueles que gostam de dar susto nas pessoas, que gostam de pregar peças, podem manipular esse fluido universal, que é a matéria, né, que reveste o espírito, chamado de perispírito, se ele consegue manipular essa matéria e dar a forma que ele bem entender, não se preocupa com a aparência do espírito, se preocupa com o conteúdo. Pode aparecer de forma angelical, ele pode até pegar uma trilha sonora para tocar junto. Uau, uau, uma coisa linda, maravilhosa, asas aladas, mas tá falando um monte de bobagem. Um monte de algo que não tem nada a ver com nada. Meu Deus, o que isso tem a ver com Cristo? Meu Deus, o que isso tem a ver com o meu progresso que eu preciso tanto alcançar? Meu Deus, como é que eu posso domar o meu problema do meu egoísmo mórbido com essas falas distorcidas? Você tem que começar a focar. Peraí, isso não me adiantou de nada. E é isso que nós temos que nos preocupar. Todo médium deve se preocupar. Todos somos médium. Sendo que o médium ostensivo, ou seja, aquele que ostenta, ostensivo vem de ostentação, ou seja, ele ostenta a mediunidade aflorada, bem desenvolvida, já está num processo bem avançado. Ele vê o espírito assim, ele não tem que se preocupar se a mensagem for boa ou ruim, ele deve descartar as ruins e filtrar quais são as boas, sempre. Nossa, que conselho belo, que comparação importante para poder transformar. Nossa,
Entendi, assim que promove um bem ainda maior. Nossa, como que esse pensamento prisioneiro, a tal manifestação da Terra, realmente é muito ruim. Eu devo me preocupar mais com algo mais sofisticado para minha alma. É isso, não tem outro caminho, não tem outro processo. Então ele continua. 13ª. As pessoas que vemos em sonho são sempre as que aparecem ser pelo seu aspecto? Sempre as que parecem. São sempre as que parecem ser pelo seu aspecto? Ou seja, você sonhou com alguém, viu a forma física de alguém e tal, 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 tal. Essa pessoa está com esse aspecto mesmo? Quase sempre são mesmo as que os vossos espíritos buscam, ou que vêm ao encontro deles. Então aí começa um problema. Os vossos espíritos buscam. Ou seja, a maneira como você busca, você quase que obriga aquele espírito. Vamos supor, vou dar um exemplo. Ah, minha vozinha desencarnou. Ela desencarnou, tinha 80 e poucos anos, 85 anos. Ah, e eu recordo, se eu fechar os olhos, eu consigo vê-la, porque eu tenho memória boa visual. Eu sei, sinto até o cheiro da roupa dela se eu quiser. Mas por que eu vou forçar a ter um contato com ela, forçar ela a estar nessa forma física? Você compreende? Vocês compreendem? Quando você está num processo de estar com essa busca, porque ele falou, ó, os vossos espíritos que buscam. Você quer ver a pessoa do jeito como ela era. De repente ela nem está mais usando aquele nome. A maioria que desencarna não está mais usando aquele nome. Não está nem mais com aquela aparência física. Mas quando for aparecer para você lembrar como ele era, para você não tomar um susto, vai aparecer para você com aquela forma física, com aquele jeito. Mas não tem mais aquela forma física. Faz aparecer dessa maneira porque, na verdade, a sua consciência que busca ver daquela maneira. Para se reconhecer, busca-se isso, né? Ou que vem ao encontro deles. Ou seja, nós também podemos ir ao encontro deles e, assim, demandando enxergar a pessoa, aquele espírito, naquela forma que você lembra. Porque não necessariamente ele tem mais aquela forma. Vamos lá, 14ª pergunta. Não poderiam os espíritos zombeteiros tomar as aparências das pessoas que nos são caras para nos induzirem em erro? Uma pergunta genial, né? Eu estou pensando, querendo muito, eu queria tanto encontrar minha mãezinha, tanto encontrar minha vozinha. Aí a pessoa vai dormir pensando assim, psicoticamente. Psicoticamente, a pessoa vai dormindo assim. Ou seja, vai perseguir a outra pessoa fora do corpo físico. É basicamente um processo de perseguição. Será que algum espírito, percebendo a sua insistência e o seu desejo central muito forte de querer encontrar, ele não pode vir enganar a pessoa? Ou seja, aparecer para você com a aparência da sua mãe, do seu tio, da sua avó, sei lá quem está buscando? O espírito responde: somente para se divertirem, à vossa custa. Tomam eles aparências fantásticas. Há coisas, porém, com que não lhes é lícito brincar. Tal coisa não é bagunça, não. Então, Kardec fez a pergunta muito claramente para checar. Pô, será que isso não é uma liberdade total que o espírito tem? Não, ele não tem essa liberdade total. Tem certas coisas que ele não pode fazer. E acabou. Como a gente aqui no planeta Terra. Ah, vou viver em Júpiter. Ah, vou viver em Marte. Ah, não quer me mandar para Marte? Não, eu vou assim mesmo na marra. Você está querendo dizer que você vai nesse corpo físico? Você tem certeza que está falando? Você vai nesse corpo físico. Vai dar ruim, hein? Você quer ir mesmo? Então, a gente tem uma série de limitações. A gente não entende isso. Né? Aqui no corpo físico, nós temos uma série de limitações. Você pode pular do terceiro andar? Não, eu vou pular de um terceiro andar, porque eu tenho certeza que eu vou cair em pé e não vai acontecer nada. Você tem certeza? Você já fez o cálculo. Massa, vezes a aceleração da gravidade. Você já calculou a força de impacto que vai acontecer. Seus joelhos não aguentam esse impacto. Tornozelo, então, vai embora. Você tem certeza que quer pular? Ah, tenho. Então pula, você vai descobrir que não vai dar ruim.
Então, tem coisas que nós não podemos fazer, não é lícito. Então, fora do corpo físico também, as leis do que rege o mundo espiritual, existem leis, existem regras, regras institucionalizadas. Então, tem certos aspectos que eles não podem brincar. Então, sim, eles podem às vezes aparecer com forma monstruosa, com formas angelicais, como bem entender. Ah, eu acredito tanto que um dia eu vou ver Maria, que não sei o quê, vou ver Maria resplandecer sente em luz. Alguém pode se fantasiar brincando de Maria, só para te enganar. E você vai acreditar que viu Maria. E vai falar para todo mundo que viu Maria. Mas ele não pode, de repente, vou aparecer como se fosse a mãe dessa pessoa, desencarnada. Vou aparecer e vou enganar ela. Nem tudo é lícito. Há coisas, porém, com que não lhes é lícito brincar. Então vocês podem falar assim, mas engraçado, o espírito não respondeu sim ou não. Não, não respondeu. Por quê? Porque existe um outro problema com relação à parte da visão espiritual, né? A sua mente processa informações de um jeito estranho. Então existem coisas que aqui na Terra você vê na matéria, sei lá, deixou a chave em cima da mesa. Aí virou para um lado, foi para um lado, foi para o outro. A chave estava em cima da mesa, você que não viu. Mas você cismou que perdeu a chave. Aí alguém fala assim, não, mas estava aqui o tempo todo, tá aqui, tá a chave aqui. Aí você jura por Deus que não estava. Não estava, não. Alguém colocou aí de volta. Então, se a gente faz isso com relação aos aspectos materiais, quem dirá quando observar alguém fora do corpo físico? De repente, você vai ver alguém que é parecido com a sua mãe e você vai já dizer que viu sua mãe. Então, é por isso que ele não quis entrar nesse mérito da questão. Porque ele vai deixar claro, cuidado com as suas percepções. Por vezes você vai ver coisas e você completa informações na sua mente que não é verdade. E é simplesmente o seu pensamento construindo, né? Então, 15ª pergunta. Compreende-se que, sendo uma espécie de evocação, o pensamento faça com que se apresente o espírito em quem se pensa. Kardec construindo o pensamento com relação à experiência dele, ok? Nós não somos Kardec, não se faz evocação. Mas sim, um pensamento fixo em alguém, um pensamento fixo, eu queria tanto ver fulano, eu queria tanto ver fulano, é uma espécie de evocação. Como é, entretanto, que muitas vezes as pessoas em quem mais pensamos, que ardentemente desejamos tornar a ver, jamais se nos apresentam em sonho, ou ao passo que vemos outras que nos são indiferentes e nas quais nunca pensamos? Então, a resposta. Acho que a pergunta está mais clara aqui, né? Ou seja, você pensa em certa pessoa, pensa, nem sonha com essa pessoa. E de repente você vai sonhar com outra pessoa, vai ver outra pessoa fora do corpo físico. Né? Todo sonho é uma experiência de estar fora do corpo físico, conturbada, nosso cérebro não acompanha, mas sim, você esteve com outros espíritos. Então a resposta: os espíritos nem sempre podem se manifestar visivelmente, mesmo em sonho, e malgrado o desejo que tenhais de vê-los. Pode dar-se que obstém a isso causas independentes da vontade deles. Ou seja, existe uma restrição maior, né? Frequentemente, é também uma prova de que não consegue triunfar o mais ardente desejo. Quanto às pessoas que vos são indiferentes, se é certo que nelas não pensais, bem, pode acontecer que elas em vós pensem. Aliás, não podeis formar ideia das relações no mundo dos espíritos. Lá tendes uma multidão de conhecimentos íntimos, antigos ou recentes, de que não suspeitais quando despertos. Ou seja, o que está querendo dizer? Quem disse que o espírito que você viu durante o sono, sua assim assado, ele é que não estava pensando em você, e você que foi até ele? Quem disse isso? E outra questão, por vezes você precisa perceber a lógica do processo. Frequentemente é também uma prova de que não se consegue triunfar o mais ardente desejo.
A pessoa está em tratamento, a pessoa está em treinamento, a pessoa está em processo mais sofisticado. Não, não, para tudo e vem aqui atender meu desejo que eu quero te ver, ou eu tenho que fazer com que você pare tudo o que você está fazendo e você tem que falar comigo, é importantíssimo. Isso é um pensamento até que infantil, né? Então, por vezes, a espiritualidade superior observa até que são desejos ardentes, mas totalmente perturbados, vai até fazer mal se você conseguir alcançar aquele contato. A própria espiritualidade superior proíbe. Não, não. Por enquanto, não. Daqui a 10 anos você vai encontrar com ela. Daqui a 6 anos você vai encontrar. Não, agora não. Vai dar ruim. E não deixa, acabou. Então, o mesmo acontece, ele deixa claro, né? Aliás, não podeis formar ideia das relações no mundo dos espíritos. A gente não tem como imaginar como cada consciência se interliga, como o pensar em alguém funciona. Temos, temos simples lampejos de informações na obra na obra do A Vida no Mundo Maior, né? Comumente chamada de coleção de André Luiz. A vida no mundo maior, ele em vários momentos. André Luiz estava numa situação difícil, estava visitando lá a esposa dele, tinha outro marido, ele estava doente, estava com um problema sério no pulmão. Ele pensa em Narcisa. Puxa vida, se Narcisa tivesse aqui, ela saberia o que fazer. A Narcisa vai aparecer do lado dele. Que foi, André? Por que você me chamou? E é engraçado, né? Ninguém se pergunta, peraí, se ela percebeu que ele estava chamando, por que ela não identificou logo a frase do que ele estava falando e já chegou trabalhando sabendo o que ele estava pedindo? Porque não temos como imaginar, não temos como formar ideia das relações no mundo dos espíritos. Como que ocorre esse processo de ligação? Como que ela percebe que tem alguém chamando ela, que alguém está falando com ela ou pensando nela? O André Luiz não tinha como imaginar isso. Tanto é que ele não descreve. Não, naquele momento. Então há uma ligação. Ele percebe essa ligação despontar, ele vai lá e. Como acontece também, espíritos que estão fora do corpo físico. Então, às vezes, em processo de treinamento, de uma vida maravilhosa, não sei o quê, de repente ele sente que aquele amor da vida dele, né? Ou aquela pessoa que possui um amor muito profundo, está passando por um processo difícil na Terra. Ele automaticamente pede para poder dar assistência, pede para ir lá ver, pede para poder amparar, para ajudar, para colaborar. É totalmente natural. As almas estão interligadas em todos os sentidos, para o amor ou para o ódio. Porque, na verdade, o link que existe em todas as almas é para o amor. Estamos ainda com a dificuldade de ódio, de rancor, de zangação por teimosia nossa, mas a ligação é para o amor. É para um amparar o outro. É para um socorrer o outro. Um produzir o máximo um para o outro. De amor, de compreensão, de atitude de transformação. Então, nota. Essa nota, se não me engano, aí também está junto com o livro na mesma pergunta. Mas vamos lá. Quando nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões ou aparições, aqui no caso de checar se aquilo é real ou não. Quando nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões ou aparições, podemos, sem dúvida, lançá-las à conta da alucinação. Quando, porém, os sucessos as confirmam, ninguém tem o direito de atribuí-las à imaginação. Tais, por exemplo, as aparições que temos em sonho ou em estado de vigília, ou seja, acordada, de pessoas em quem absolutamente não pensávamos e que, produzindo-as no momento em que morrem, vêm, por meio de sinais diversos, revelar as circunstâncias totalmente ignoradas em que faleceram. Então tem pessoas que estão assim muito bem e de repente falam assim, eu acho que fulano faleceu. Aí você acha, que isso? Como que a pessoa sabe disso? Aí quando tu vai saber, realmente, a pessoa desencarnou e aquela percepção dela não está errada, não. Ela realmente desencarnou e ela estava com essa consciência com relação a isso. Isso acontecia e acontece muito. Então, acresce que... Peraí, eu pulei aqui um pedaço, desculpa. Aparições que temos em sonhos, em vigília.
Isso. Tem-se visto cavalos empinarem e recusarem caminhar para frente, por motivo de aparições que assustam os cavaleiros que os montam. Embora se admita que a imaginação desempenha aí algum papel, quando o fato se passa com os homens, ninguém, certamente, negará que ela nada tem de ver com o caso, quando este se dá com os animais. Então, acresce que, se fosse exato que as imagens que vemos em sonho são sempre efeitos das nossas preocupações quando acordados, não haveria como explicar que nunca sonhemos, conforme se verifica frequentemente, com aquilo em que mais pensamos. Então é verdade, nós não sonhamos com aquilo que mais pensamos. E ele conta um caso aqui onde, né, o rapaz está de cavalo, ele vê de repente um espírito, toma um susto, porque o cavalo tomou um susto também. Tomou um susto porque você tomou um susto? É o susto do susto. Não, o cavalo viu também o espírito. É esse o ponto que Kardec está falando, né? Mas vamos prosseguir mais uma? A gente consegue avançar. Hoje a gente não fecha não, mas vamos tentar avançar mais uma aqui. 16ª. Por que razões certas visões ocorrem com mais frequência quando se está doente? Elas ocorrem do mesmo modo quando estás de perfeita saúde. Simplesmente, no estado de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. É só por isso. Ou seja, os laços com o corpo físico ficam mais relaxados, ficam mais simples. A pessoa não está muito preocupada com vários aspectos físicos, então ela se permite uma liberdade maior e, por isso, tem uma facilidade maior, é claro. 17ª. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem esta espécie de manifestações? A resposta. Dar-se-á tenhais um registro histórico de cada aparição? Ou seja, você tem certeza que está falando isso. Você tem anotado, faz um trabalho de estatística avançado, porque você fez uma série de registros históricos para confirmar que aparece mais num país do que no outro? Não, né? Então, as aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Todos, sem exceção. Apresentam, porém, caracteres distintos, de conformidade com o povo em cujo seio se verificam. Ou seja, depende de que espíritos são esses que estão ali. Nuns, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médios escreventes. Né? Todo mundo é analfabeto, ninguém sabe escrever. Boa parte da população, sei lá, 70% da população é analfabeta, não sabe ler nem escrever. Você acha que vai ocorrer processos mediúnicos de escrita? Só em casos muito extremos. Muito extremos. Então, o que ele está falando aqui é aquelas consciências que ainda não estão habilitadas para a escrita. Até isso dificulta o processo mediúnico. Noutros, abundam os médiuns desta natureza. Entre outros, observam-se mais os ruídos e os movimentos do que as manifestações inteligentes. Então, por vezes, ocorre muito mais ruídos e outros tipos de interações, sem ser as diretamente classificadas como manifestações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. Pessoal, já deu aqui 8 horas, não quero... A próxima tem uma nota muito grande e seria melhor a gente avançar com mais calma aqui as próximas perguntas, tá ok? Então, vou parar aqui na 18ª, vocês me desculpem, e a gente continua na próxima aqui na 18ª. Vou até salvar o arquivo, tá bom? Mas, enfim, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém? Tudo bem, tudo ok. Então, tá bom. Se surgir alguma dúvida depois,
Se puder focar nesse capítulo, nessas perguntas, nesse setor, coloca lá no grupo do WhatsApp que a gente tenta depois responder. Se a gente não souber, a gente busca informação, quem saiba, para poder a gente não ficar com a dúvida, tá bom? Então é isso, a gente retorna aqui na 18ª e vamos ver se na próxima a gente consegue fechar para ir para o próximo item. O próximo item é muito legal. Próximo item, ensaio teórico sobre as aparições, que é o item começa no item 101. Vamos ver se a gente consegue fechar para poder avançar para esse aspecto. Tá bom? Então, Vanessa, quer fazer a prece para a gente de encerramento? Se puder, claro. Vanessa? Posso fazer sim. Ah, tá ok. Cheguei atrasada, mas vamos lá. Não, tranquilo. Vamos lá. Pai Celeste, Jesus, nosso irmão e mestre, pedimos o amparo e o conhecimento e também, Senhor, a boa vontade para colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos hoje, Pai. Abençoe cada uma das famílias que estão aqui representadas, Senhor. Nos dê força para continuar, Senhor, no caminho do bem. Pedimos permissão para encerrar o estudo dessa noite. E já lhe agradecemos por toda a bondade e misericórdia que tem tido conosco. Amém. Que assim seja. Então é isso aí, pessoal. Na próxima, boa noite a todos. Na próxima continuamos. Boa noite a todos. Fica com Deus. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.